nossas andanças por estes adustos sertões da Bahia, feitos de uma forma, eu diria, improvisada, porque não me resta tanto tempo para estar escrevendo como um péssimo escrevinhador que sou, à base do improviso, com algumas interpolações. Coloco determinados, que eu chamo às vezes até glosas poéticas, literárias, para amenizar a minha fala. Talvez pode ser até incomodativa, iconoclasta, mas dizia Buffon que le style c'est l'homme même, um escritor e filósofo francês. O estilo é o próprio homem. Eu carrego esse estilo de oratória desta forma. Peço, portanto, antecipadamente as vênias de estilo, se acaso mostrar-me deselegante na minha fala, mas faço aqui essas interpolações, ora escritas e ora verbais, no discurso. Peço também que me relevem com a paciência de cada um nesta tarde memorável para mim estar aqui, tendo essa oportunidade de estar em Paulo Afonso pela primeira vez. E falo, senhor prefeito, o senhor tem um secretário da Cultura, eu tenho uma admiração, apesar de não o conhecer pessoalmente, Jânio Soares, escreve no Jornal à Tarde todos os sábados, e eu estou assinando o Jornal à Tarde há muitos anos. Escreve com ninguém, com um brilho vocabular, em verdadeira artesania literária. A prosa dele é fantástica. Por favor, transmita a ele a admiração particular que tenho. Tudo aquilo que ele escreve aos sábados, do qual um dos articuladores que escreve tão bem no Jornal à Tarde, naquelas manhãs de sábado para mim. Pois bem, a inauguração de um Sejusc como este, as pessoas que me estão acompanhando sabem que tem uma significação muito forte e é preciso que nós descrevamos a razão de ser de um Sejusc, para que a comunidade comece a ter consciência de qual é a finalidade, qual é a teleologia de um Sejusc. Estou sendo repetitivo, mas houve certa explosão de litigiosidade nos dias que correm. As demandas, as controvérsias, as querelas vinham sendo por demais judicializadas em todos os judiciários do mundo. Este fenômeno não é só nacional, como a alguns possa até parecer. Quem lê Garrapon, vários livros que ele escreveu, um grande filósofo francês, ele descreve o cenário do poder judiciário da França nos idos de 80 até 90, até 2000. E ele falava que diante do desencantamento pela política, e lá na França, país de primeiro mundo, que a população vinha bater às portas do judiciário. Todas as suas mágoas, os seus ressentimentos, todas as suas dúvidas, todas as suas querelas, todas as suas controvérsias, terminavam por desaguar no poder judiciário. Mutatis mutandis, fazendo esta mudança, essa transposição da França para um país ainda periférico como o nosso, não é diferente. Não só pelo desencanto com a política, e aí se fala que tem um ativismo judicial. Fala-se que há uma democracia formal do poder judiciário. Fala em juristocracia, essa coisa toda. O judiciário passa a ter os holofotes da nossa sociedade. Diz que tudo é decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Mas eu não vejo desta forma esse ativismo judiciário de que fala a nossa sociedade, os nossos cronistas do dia a dia, é que, na verdade, a nossa Constituição cidadã, ela tem um preceito, que eu digo, erigido em status de dignidade constitucional, que fala do acesso à justiça.
e consequitariamente, por via de consequência, diante deste mandamento, deste preceito constitucional, houve, eu diria, um crescente desejo de se exercitar a cidadania. Quanto mais a cidadania se desenvolve, mais o povo vem bater as portas do judiciário. Rui Barbosa cunhou uma frase que ficou historicamente, eu diria, indelevelmente gravada em nossas memórias. Venham bater as portas que sempre se abriram ao direito violado. Toda vez em que houver uma violação ao direito de quem quer que seja, a cidadania tem que vir bater as portas do Poder Judiciário. Mas, lamentavelmente, diante desta explosão de litigiosidade, diante dessa enchente de demandas judicializadas, que jorram aos borbotões, em verdadeira cachoeira, diante do nosso Poder Judiciário, fez com que ele se acometesse estruturalmente de uma crise aguda, fez com que ele viva eu diria, andando sempre a passos tardos, a passos lerdos, numa verdadeira letargia para o desencanto de quem vem bater as portas ao direito vergastado ou vilipendiado. Diante dessa crise, dessa disfuncionalidade estrutural por que passa o nosso judiciário e que temos que fazer essa autocrítica, ainda que severa, nós temos ou tivemos que buscar alternativas, métodos substitutivos, visando a autocomposição dessas demandas, dessas controvérsias que vinham para cá desaguar diante das portas do nosso judiciário. Até porque eu dizia ontem na inauguração do Sejus, lá em Araci, evocando Tobias Barreto, um gênio nascido em Sergipe, contemporâneo de nosso não menos gênio Castro Alves, na escola do Recife, em que eles se digladiavam, pelejavam, através, eu diria até, através de verdadeiras pugnas, combates verbais no teatro recifense à época, eu comparava que aquele poeta e aquele filósofo e todos que estavam naquele teatro aplaudiam-nos de pé. Eles tinham mais prestígio, talvez, popular do que os próprios cantores famosos de hoje. E eles se batiam frontalmente, academicamente. Tanto que se fala que Castro Alves recebeu o mote de Tobias Barreto, um mote provocativo. Faça versos para esta bandeira. E o improviso de Castro Alves, da genialidade, disse: Auriverde, pentão da minha terra, que é a brisa do Brasil, beija e balança, estandarte que a luz do sol encerra, as promessas divinas da esperança, e por aí foi a base do improviso e da provocação de Tobias Barreto. Eu faço esse comparativo quando, também lendo filósofos, eu os comparo. Sartre, no existencialismo, e Albert Camus, um franco-argelino e o outro francês. Eles se merecem, eles se equivalem, cada um na sua área. Voltando para a hipótese de Tobias Barreto, se Castro Alves foi o gênio da poesia, e alguém já disse que se ele houvesse nascido na Inglaterra, seria muito maior poeta de renome mundial do que o próprio Shakespeare, tido como um dos maiores do mundo, e Tobias Barreto. Se Castro Alves foi grande na poesia, Tobias Barreto foi na filosofia, notadamente com os aportes, com subsídios da filosofia germânica da época, e trouxe para o nosso direito
Quem tem a obra de Tobias Barreto em casa deve não só lê-las, mas relê-las, e eu acresço, dizendo translê-las, lembrando-me aqui de um outro filósofo e do Calvino, para o qual os clássicos não foram só para ser lidos e sim relidos. Tobias Barreto tem uma frase célebre que eu parafraseio neste instante, sem a literalidade talvez, que minha memória já anda gasta, carcomida pelos anos, mas ele dizia que o direito não cai do céu. Ele é um fenômeno cultural e histórico. E por que eu evoco, em paráfrase, Tobias Barreto? Para dizer que um sejusque desse, em nosso ordenamento jurídico, não cai do céu. Há uma motivação histórica, uma motivação cultural. Essa explosão de litigiosidade que havia afora o judiciário em crise aguda sem precedentes, na maioria das vezes e dos casos, vivendo ainda a era do Paleolítico, sem ser muito acre na minha fala. Além disso, eu dizia ontem, que em tudo há o fator econômico subalternamente. Não falo da ortodoxia marxista que cria esse determinismo econômico, dizendo que o fator econômico é determinista, mas ele condiciona. As mega empresas, sobretudo nessa era desse capitalismo, desse modelo neoliberal que aí está, elas se recusam a investir em países cujo judiciário não dá resposta imediata para suas grandes demandas envolvendo altos valores econômicos. As mega empresas desejam um judiciário que tenha expeditez, tenha o tempo necessário para desafogar aquelas controvérsias empresariais que vão desaguar no poder judiciário. Então, era preciso encontrar algo novo por trás. Por que os sejusques começam a ganhar conotação? E aí, eu vou mais além. Digo que nós, operadores do direito, eu gosto melhor da terminologia, atores jurídicos, nós tínhamos essa atávica característica, essa cultura do litígio judicial. E eu coloquei aqui o ser humano com essa cultura atávica, entronizada, internalizada na sua forma de pensar a vida. É comum, ou via de regra, ele procura delegar a resolução dos seus conflitos ao Poder Judiciário. Isso eu chamo de cultura do litígio judicial. E há mais. Além da interpretação econômica, poderíamos imaginar até uma interpretação psicológica de tanta demanda. Por que o ser humano vem sempre bater às portas do judiciário? Alguém já disse, eu cunhei essa expressão entre aspas. Há uma verdadeira psicose litigante. Porque o litigante é a parte quando judicializa a sua controvérsia. Ainda que ele sai vencedor, há aqueles que ainda irresignadamente recorrem, achando que a decisão não foi amplamente favorável, como o seu ego, a sua imaginação queria que fosse. Então, há essa psicose litigante de que falam os psicólogos. Foi um dos fatores também de buscar a solução do litígio fora do âmbito do judiciário, ou mesmo endoprocessualmente, tentar a conciliação, tentar a resolução dos conflitos, dentro dessa verdadeira viragem ou reviravolta paradigmática, porque vem passando nos dias que correm tão velozmente como a máquina,
houve essa reviravolta, essa viragem paradigmática para uma nova formatação de resolução dos conflitos. Daí porque eu não gosto de utilizar propriamente a terminologia solução de conflito. Melhor dizendo, diríamos, resolução dos conflitos. Porque uma das características principais do SEJUSC é isso. É fazer com que as pessoas saiam daqui com seus conflitos resolvidos e não apenas solucionados. Resolvidos na amplitude, na acepção da palavra. Saiam satisfeitos, apaziguados interiormente, psicologicamente satisfeitos. Essa é a finalidade precípua. Essa é a teleologia em que se resguarda e se especa o SEJUSC. É essa resolução, essa autocomposição que dê apaziguamento aos contendores, às partes litigantes. É verdade, pois todos sabemos, desde o romantismo de Victor Hugo, francês, inigualável, escritor famoso, ele dizia que todas as paixões vêm, cada uma por sua vez, bater às portas da justiça. Aqui é um desaguar de paixões. E é preciso que de forma mediadora, de forma consensual, se coloque um ponto final naquele desentendimento. É por isso que tem essa finalidade específica, o SEJUSC. E aí eu faço uma retrospectiva no tempo e vejo que isso é de anos atrás. Eu estou aqui com anotações ou uma resolução 2010 do CNJ. A lei de mediação, que todos conhecemos, é de 2015. E, finalmente, o CPC introduziu em boa hora essa forma de mediação e conciliação nos litígios. E ontem eu até fazia uma admoestação aos advogados presentes que o próprio Código de Ética da Advocacia introduziu uma nova estatuição, dizendo que é dever do advogado tentar a conciliação e a mediação do conflito e não procurar instilar litigiosidade na mente do cliente quando bate às portas da advocacia. Essa é a verdadeira finalidade da razão de ser, como eu estou dizendo, desses centros de arbitragem, de conciliação dos SEJUSC que nós estamos vendo em nossos dias. E não é só na esfera civil, não, a própria esfera penal. Tem várias anotações aqui. Quem conhece um mínimo de processo penal sabe que também nós temos juizados especiais criminais buscando consenso na esfera penal, principalmente diante da falência do nosso sistema penal, que é caótico por excelência. E gosto de dizer e repetir que até à luz do filósofo Levinas, um francês, aliás, Levinas era judeu, francês, como eu digo, escreveu Ética Infinita e tantos outros livros de filosofia. Ele fala a respeito da alteridade, de você colocar-se no lugar do outro, ou da outridade, me perdoem o neologismo da palavra. É essa concepção, segundo ele, que todo homem social, está aqui anotado, interessa pela individualidade do outro. Tem um outro filósofo para os operadores do direito, Luiz Alberto Vará, um argentino que radicou-se tantos anos aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul.
e em Santa Catarina, escreve como ninguém livros de filosofia, nos ensinando que é preciso romper com o senso comum dos juristas. Ele é um iconoclasta, ele é um demolidor de valores que estão aí entronizados e arraigados na cabeça do senso comum teórico dos juristas. Mas Luiz Alberto Vará escreveu algo fenomenal, um artigo que eu anotei aqui à mão mesmo, o ofício mediador. E textualmente ele define o verdadeiro sentido, a verdadeira finalidade do consenso entre as partes litigantes. E ele diz que o mediador tem que ajudar as partes para que possam celebrar acordos do coração, promessas sentidas, assinadas desde os sentimentos em sentidos totais. Essa é a razão de ser incontraditável de um centro desse consensual. É nós, ou melhor dizendo, as partes, em suas contendas diuturnas e cotidianas, que elas celebrem acordos do coração, saiam daqui apaziguadas. Isso aqui é um centro por excelência nesse sentido. E eu fico imaginando, anotei também aqui, que há situações incríveis. Hoje nós fazemos mediação e conciliação nas serventias cartorárias, promovendo divórcio, promovendo separações, inventários e partilhos do campeão administrativo, etc, etc. Os operadores do direito sabem melhor do que eu o que eu estou dizendo. Até os litígios conjugais podem desaguar uma hora dessas num centro desses. Porque com certa ironia, aquela ironia fina de que fala Anatole France, Rubem Alves escreveu que o legislador brasileiro criou o casamento com separação de bens. Mas é que é necessário e urgente que se crie o casamento com separação de males. Eu estou na expectativa e ainda pretendo ver essa coisa. Talvez no centro desse consensual, mutatis mutandis, e parafraseando o que disse Rubem Alves, consiga fazer aqui os divórcios separando os males dos litigantes de um tribunal de família, que eu sempre digo que é o cemitério conjugal, um tribunal de família. Guardo esta expectativa alentadamente dentro de mim, imaginando que um dia qualquer desses na vida, talvez esse amanhã não esteja tão distante, incerto e duvidoso quanto possa parecer, já que me considero um utopista, um otimista por natureza, e mais uma vez, lembrando-me de Vará, ele disse que ele pertenço a uma geração que se recusa a fazer o luto das suas utopias. Eu pertencia a essa geração. Eu repito, Mário Quintana, poeta gaúcho, quando ele dizia, delineando o perfil da juventude da era dele, poeticamente ele dizia, nós olhávamos sem nenhuma pressa, porque o destino das nossas primeiras viagens era sempre o horizonte. Veja então que a juventude de Quintana tinha essa perspectiva alentadora, enxergava o horizonte. A utopia de então não havia ausentado dos jovens corações. Eu pertenço a essa juventude de Mário Quintana e do próprio Luiz Alberto Vará, quando ele dizia, recuso a fazer o luto das minhas utopias. Sou um otimista nato e aqui ouso até redarguir a pena, apesar de elegante, mas cáustica, de Ariano Suassuna, quando ele dizia, o otimista é um tolo. O pessimista é um chato. Eu sou realista esperançoso. É genial.
Suassuna. Mas eu considero-me, com as vênias de estilo a ele, eu sou um otimista. Pertenço àquela geração de Glauber Rocha, um dos maiores cineastas, nascido lá nas cercanias do nosso sudoeste, Vitória da Conquista, quando ele dizia que o pessimismo é a filosofia dos mortos prematuros. Eu creio demais no amanhã, apesar de ser incerto e duvidoso. Mais do que nunca diante desta pandemia que avassalou a humanidade como um todo, obrigando-nos a todos a reinventar-nos enquanto seres humanos. Quem era capaz de supor e imaginar nós todos usando máscara? E estamos, álcool em gel. Repito diariamente que com a eclosão desta pandemia, desta terrível peste, o que acontece? Impacto nas médias empresas, impacto na nossa família, nos hábitos mais elementares das nossas crianças, nas escolas, nos estádios de futebol, tudo, enfim. Nós temos que nos reinventar. E estas palavras de ânimo, de otimismo, eu quero deixar aqui, já rumando para o final da minha fala, da minha longidão, é que nós temos de crer que o acesso à justiça, garantido pela Constituição Cidadã de 88, não fique lá incerta, erigida em status de dignidade constitucional, como se fora uma mera promessa vã e platônica. Nós temos que dar concretude ao preceito constitucional. Senão, não é uma Constituição cidadã. É como disse alguém, passa a ser uma cidadania de papel. Pois bem, meus queridíssimos juízes, juízes que me receberam tão bem aqui de uma forma hospitaleira, me abraçaram fraternalmente à hora do almoço, também o prefeito com essa nobreza de gesto, os servidores desta Casa de Justiça. Eu estou encantado por Paulo Afonso e extremamente agradecido, mas estava-lhe a esquecer de algo fundamental. Esse centro deve destinar-se principalmente às pessoas humildes, às legiões imensas dos deserdados da sorte e da fortuna. Eu chamo os Joões de coisa nenhuma e as Marias da vida. Porque aqui tenho certeza de que, com a sensibilidade que caracteriza o judiciário de Paulo Afonso, tão dignamente representado por esses juízes que estão aqui no momento, saberá acolher a esses Joões periféricos, a esses verdadeiros párias de uma sociedade excludente, para que eles encontrem respostas consensuais, nas mais das vezes desesperados, querendo solução, para que as suas controvérsias, as suas contendas não se perenizem, não sejam remetidas para as calendas gregas, como só ocorrer em um judiciário que, numa crise aguda de funcionalidade, parece que está aí a desejar que nós encontremos um novo paradigma para resolver essa crise, que não pode ser creditada aos juízes. Nossos juízes são por demais operosos. E eu dou um exemplo prático: em plena pandemia, o nosso judiciário, tido como um judiciário de médio porte, produziu e ocupou o primeiro lugar no cenário nacional. Temos avançado nestes últimos anos. O judiciário baiano tem feito boas práticas republicanas.
então o nosso povo baiano pode acreditar que tem um judiciário que está superando as suas crises, que crises são normais em toda e qualquer instituição humana. Nós vamos vencer, venceremos a todos os desafios. Nós, judiciário, temos que pensar à semelhança do poeta português, quando ele disse: não tenho medo do desafio, aprendi a desafiar o próprio desafio. Nós vamos vencer a todos os obstáculos, vamos vencer a todos os desafios. E para esta casa do consenso, virão aqui para ser albergados e atendidos. O que Galeano escreveu, eu anotei aqui. Eu chamo os Joões de coisa nenhuma. Ele escreveu, quem conhece Galeano tem uma obra farta, desde As Veias Abertas da América Latina, mas eu fui buscar ler no livro dos Abraços, na página 7, ele escreveu: os ninguéms, os filhos de ninguém, os donos de nada, os ninguéms, os nenhuns correndo soltos, que não são, embora sejam, que não falam idiomas, falam dialetos, que não praticam religiões, praticam superstições, que não são seres humanos, são recursos humanos, que não têm cultura, têm folclore, que não têm casa, aliás, que não têm cara, têm braços, que não têm nome, têm números. São esses ninguéms do modelo que aí está, é que virão encontrar albergue para os seus anseios e que terão uma resposta rápida, expedita para as suas querelas, para as suas controvérsias. Sairão daqui apaziguados. Para finalizar, já que estamos também no momento de remate da nossa fala longa, é preciso que nós guardemos esperança no futuro. E eu vou falar com a imagem da primavera, já que estamos ainda em plena primavera. A divina Cecília Meirelles grafou certa feita: a primavera chegará, mesmo que ninguém mais saiba seu nome, nem acredite no calendário, nem possua jardim para recebê-la. E eu finalizo já até de improviso, lembrando-me do que disse o grande francês, certa feita, escrevendo, como ele disse, que o inverno paira sobre a minha cabeça, mas uma eterna primavera vive dentro do meu coração. Nós temos que cultivar essa esperança, temos que cultivar essa primavera, ainda que estejamos vivendo um inverno terrível, segundo disse Victor Hugo. Muito obrigado, considerem-se todos abraçados fraternalmente, abraçados com o coração, e tenho dito.